Já estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e vamos continuar a nossa conversa sobre vegetarianismo, o que é o vegetarianismo, quais são os benefícios, mitos e práticas desse estilo de vida. Quem responde essas questões é a Midori Ishii e o Will Mendes, que continuam aqui conosco. Uma pergunta que deve ser recorrente para vocês é como sobreviver sem a proteína animal. E outra que me recorre muito é se é possível manter a dieta, digamos assim, é possível ser magro só comendo comidas vegetais, porque a gente remete o vegetarianismo ao carboidrato, já que vai tirar a proteína animal. Eu sei que vocês devem ter várias respostas em relação a isso. Então, primeiro, é possível ser magro sendo vegetariano e qual que foi a primeira pergunta que eu fiz mesmo? Das proteínas. Das proteínas, isso. Como sobreviver? O corpo consegue se adaptar bem sem proteína animal? Para mim foi uma adaptação. Eu tinha um olhar assim sobre o meu prato e eu olhava pro meu prato e falava, nossa, tá faltando alguma coisa. Você era carnívora? Eu era carnívora. De comer bem carne? Muita carne, assim, muita não, porque minha família é japonesa, então a gente comia muito peixe, eu comia muito sushi, eu gostava muito de comer sushi, mas eu tinha hábitos, assim, eu gostava de comer carpaccio, que é carne crua, pra quem não sabe, gostava de comer coração de galinha, quando eu penso, né? E aí, assim, eu tinha um paladar, assim, muito ligado na carne. Minha mãe sempre fez carne todo dia, o padrão da família brasileira, né? E num dia que eu tive contato com um material que contava como é que funcionavam os abates, e só vi aquele material porque fui obrigada profissionalmente, porque por livre escolha eu não teria visto. E foi de um dia para o outro, assim, eu assisti numa tarde, no outro dia eu já acordei não querendo mais comer. E aí imagino que deve ter sido um material muito forte, muito pesado. Qualquer material que você veja nessa linha é muito forte. Naquela época, isso foi em 2007, não foi nenhum vídeo, foi um arquivo do PowerPoint. Não teve nenhum vídeo do que a gente vê hoje em dia. A gente tem filmes gravados, né, mostrando como são os abatedouros, uma coisa horrível. Mas naquela época, nem isso. Foi só um arquivo de PowerPoint com as fotos. E aquilo me impactou de um jeito que eu nunca tinha visto. Não se falava disso naquela época. Então aquilo me impactou de um jeito que no outro dia eu já acordei e falei, eu não quero comer mais. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas hoje eu não quero comer mais. Aí no outro dia eu acordei e falei, hoje eu também não quero adquirir um verdadeiro horror por aquilo. E aí eu olhava para o meu prato e sentia falta. Assim, nossa, parece que está faltando alguma coisa. E tinha o arroz, e tinha o feijão, a salada, os legumes, mas não tinha carne. E eu estava acostumada àquilo a vida inteira, né? Então, para mim, primeiro foi essa adaptação. De olhar e falar, nossa, agora eu como isso. Então, é isso que vai me nutrir, com isso que eu vou viver. E aí, sensações no corpo. Tem gente que fala, eu me senti fraco, ou eu emagreci, ou eu engordei. Eu não senti essa transição, assim, de queda de energia, que algumas pessoas falam. Não tive anemia, verifiquei e a minha saúde, na verdade, ela começou a ficar cada vez melhor. Porque aí eu tive um olhar para outros alimentos que eu nunca me dei conta. Então aí eu passei a trazer mais os legumes, aí eu comecei a perceber, bom, eu não tenho a carne, a proteína animal que tanto falam, onde eu vou encontrar essas proteínas? E a gente vai estudar, né? E eu acho que o que falta muito para a pessoa que quer melhorar a sua alimentação é estudar, é pesquisar. É isso que vai dar um embasamento para na hora de ter vontade de comer picanha, você saber o porquê não, né? E isso te embasar para você recusar. Então eu fui estudar, aí eu descobri que a proteína é abundante no reino vegetal e que tomando alguns cuidados você pode viver muito bem. E aí comecei a encontrar os sucos verdes, a alimentação crudívora, que traz uma bagagem de informação assim, sobre os nutrientes e a combinação dos nutrientes e a absorção dos nutrientes que é incrível. Então, aí você perguntou sobre emagrecer e engordar. Um vegetariano ou um vegano, ele pode ter uma dieta, uma alimentação super junk. Ele pode viver de comida industrializada. Batata frita. Viver de batata frita. Ele pode comer muito macarrão. Eu
eu tinha uma amiga que era vegetariana, mas ela tinha uma alimentação horrível e ela ficou super doente, isso na época da faculdade. Eu nem era vegetariana ainda, mas ela era já há muitos anos. Ela vivia basicamente de miojo, né? Ela comia muita comida, muita batata frita, exatamente como você falou. E aí ela não tinha uma alimentação saudável. Então, aí, mesmo dentro do vegetarianismo é uma opção e do veganismo é uma opção. Eu não quero ser só vegana e não apoiar a indústria que explora o animal. Eu quero ter uma vida saudável a partir disso. Aí você vai pesquisar e vai ver que é super possível e muito, muito prazeroso. Will, como é que foi a sua transição? Bom, eu fiz a transição da forma errada. Eu penso assim, né? Eu acho que toda alimentação, independente de onívora ou vegetariana, vegana, ela deve ser acompanhada por um profissional. E eu fiz por conta própria no começo. E aí fui me adaptando do jeito que eu achava que era, mas sem nenhum conhecimento técnico da causa, né? Assim, eu queria fazer e vamos mudar meu estilo de vida. Foi diferente da Midori, que veio pelos animais. No meu caso, foi pela questão ambiental. Então eu procurava, foi uma alimentação, na verdade, por uma escolha sustentável. Então fui retirando todos os alimentos que tinham um impacto ambiental maior. Então foi feita uma transição mais lenta, eu não fui parando de uma vez. Eu parei com carnes vermelhas porque são todas industrializadas, depois o frango, mas comia o peixe quando era de pesca de subsistência, não comia o peixe de grandes embarcações. Você estudava isso? Eu estudava isso para saber qual peixe eu ia comer. Que peixe que eu tô comendo. Exatamente, antes de fazer essa escolha. Então foi um processo que demorou 3 anos. Até eu fazer essa transição toda. Mas ao mesmo tempo que eu te falei, eu fui fazendo por conta própria. Então assim, eu foi sofrido? Foi, eu substituí a carne, por exemplo, pelo queijo. E você falou do carboidrato, realmente comecei a comer muito. Então eu engordei muito, enchei depois dessa. Porque o queijo ele acaba entupindo, né, as nossas veias e o corpo incha mesmo. Ele tem essa característica, principalmente o leite de vaca, que foi feito para vaca, não foi feito para gente. Então depois com esse processo, aí eu falei, não, peraí, agora eu tenho que parar e procurar um profissional. E que foi me dando mais uma orientação de como fazer essa substituição de todos os alimentos. E aí foi feito de uma forma mais, eu diria, correta, mais saudável também para mim. Não existe eu já ouvi profissionais de nutrição, dizendo que há componentes que só a carne vermelha tem e que o vegetariano não vai ter falta disso. O que vocês alegam? É a famosa vitamina B12. Deve ser, isso, exatamente, a B12. A B12 é uma vitamina que ela é processada no intestino dos animais. Então, no passado, quando os animais vivia-se mais solto e tinha até menos higiene no campo, né, mais contato com a terra, então a B12 estava muito nos alimentos vegetais também. Agora que tudo é hiper-higienizado, né, tem um processo industrial mesmo dentro do agrícola, né, do campo, então a gente perdeu o contato com essa vitamina B12 natural do solo. E aí, como a gente não consome nada de origem animal, a gente também perde essa B12 que vem dos animais. Mas a B12 é um problema, há um problema generalizado, tanto para vegetarianos quanto para não vegetarianos, de baixa mesmo, né? E aí, todo mundo tem que cuidar. Então, por exemplo, meu pai, que é idoso, tem 83 anos, ele tem que fazer acompanhamento da B12. Então, ele toma a B12 a cada 6 meses. E ele não é vegetariano, pelo contrário, ele come carne dentro do padrão brasileiro, que é almoço e janta, todos os dias. Ele tem que fazer alguma aplicação de B12? Ele aplica B12 injetável na farmácia. Mas tem também em cápsula, em gotas também, foi o caso. Inclusive, isso é um estudo agora, recente, de que a população brasileira, 60% dela tem deficiência de B12, entre os onívoros. Entre os veganos, 40%. Então não está tão diferente. Não está tão diferente. É que eu falo, é uma questão realmente de... E o interessante é que, assim, nós, veganos, a gente tem um radar muito ligado nisso. Então, por exemplo, eu faço exame a cada 2 anos, um exame completão. Check-up geral. Geral, assim. Quando eu digo completão, é que eu faço um hemograma que tem todas as vitaminas. E por ali eu estou acompanhando quanto eu tenho de magnésio, quanto eu tenho de cálcio, meu ferro, ferritina, B12, vitamina D, ali eu vejo tudo, né?
E eu não conheço muitos onívoros que fazem isso. Muita gente que não é vegetariana que tem esse hábito. Muita gente nem sabe que dá para pedir um exame completão desse e acompanhar as vitaminas todas. Então, assim, a possibilidade da gente ter a baixa da B12 é menor, porque a gente está ligado nisso, a gente faz a reposição e está sempre cuidando. Você faz também? Faço, mas eu faço com menos tempo que ela, 1 ano. Ela faz 2 anos. Verdade, difícil homem que faz acompanhamento assim disso. Eu falo, a gente que é vegana, a gente parece que tem que ser, como é que fala, tem que ter mais saúde do que o outro para provar que dá certo, né? Então, assim, não fico acompanhando realmente, até para, assim, esse exemplo, né? Na verdade, todo mundo deveria fazer, não é só quem é vegano, quem não é, mas até para poder ter um comparativo, se teve mudança, porque a gente está sempre mudando a alimentação, eu tô ficando, cada ano vai ficando mais velho, então também isso vai mudar. Minha filha, por exemplo, ela tem 5 anos de idade e ela foi, desde a gravidez, nunca comeu carne, nem a mãe dela. É possível criança ser vegana? Sim, 100% possível. A minha filha é uma prova, a filha dela é outra, né? E a minha tem 5, a sua tem 7, né? 6, então, ambas super saudáveis, os níveis dos exames de sangue dela são perfeitos, são ótimos, não deixa nada a desejar. Uma criança que tem uma atividade incrível, fala assim, se ela não come carne, como diz assim, a pessoa fala que tá fraco, ela é hiperativa até assim, inclusive muito inteligente, né? Ela fala 2 línguas fluente já desde pequena. E a gente vê assim, não é por causa disso, mas é para você ver que não tem deficiência. Ela não vai deixar de ser menos inteligente por isso, não vai deixar de brincar por isso, não deixar de ser feliz por isso. E, né, a filha dela é a mesma coisa. E elas não encontram dificuldades na convivência com os amigos, na festinha de escola, essas coisas? Dificuldade não, mas alguns desafios, né? Porque adaptação. Porque a criança, ela aponta. Então, as nossas crianças são diferentes, né? Então, elas já carregam esse estigma desde pequenininhas, no contato com as outras pessoas. Mas aí a gente consegue trabalhar isso de um jeito positivo, né? Porque para nós, para mim e para minha filha, né? É muito legal ser vegetariano, ser vegano. Porque a gente cuida bem da saúde e cuida bem dos animais. E quem não gosta dos animais? Né? As crianças amam os animais. Então, eu poder falar para ela que ela é uma cuidadora dos animais, ela é uma defensora dos animais, ela fica orgulhosa. Então, sempre que preciso, ela usa essa questão dos animais para dizer. Mas eu não sinto que hoje é uma questão... Assim, a escola já tem uma abertura incrível para isso. As crianças já conhecem. Todo mundo tem hoje um amiguinho, alguma família que é vegetariana ou vegana. Então, está cada vez mais fácil. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui em relação à reposição do ômega 3. Também é por comprimido, alguma coisa assim? Porque não está nos alimentos de vocês. Como que vocês fazem isso? Hoje em dia tem muita reposição, muita informação sobre tudo isso. Então, da mesma forma como as pessoas que não são vegetarianas precisam ter o cuidado de se alimentar com os alimentos certos, porque também não adianta você saber que tem essa oferta, né, essa vitamina disponível e não se alimentar dos alimentos bons que ajudam a processar e não consumir esses alimentos bons. Então, para nós assim, a gente está sempre muito ligado, faz as reposições que são necessárias, faz os exames necessários e vive tranquilamente. Os ômegas, eles têm muito na linhaça e na chia. Então você já não precisa nem necessariamente fazer uma complementação. Se você usar esses produtos no seu dia a dia, você tem o ômega 3, ômega 6, que já fazem parte da estrutura da chia e da linhaça. Fora isso, a gente tem a quinoa também, que é um cereal, um grão muito rico. Ele é o único grão que tem os 9 aminoácidos essenciais. Então, assim, você tem diversos alimentos que você pode já fazer essa complementação de todas as vitaminas sem precisar necessariamente procurar uma farmácia de manipulação para fazer a suplementação. O único realmente que não existe é o B12, né? E também, que a gente fala, não é uma deficiência só dos vegetarianos e veganos. Os demais você consegue realmente no mundo vegetal. Olha, vocês estão quase me convencendo já a me tornar vegetariana aqui. Mas eu tenho uma pergunta do Fênix, que trabalha aqui com a gente. E ele fala que, ele perguntou, na nossa correria do dia a dia,
Porque a gente imagina que uma pessoa vegetariana vai ter que parar para cozinhar. E na nossa correria do dia a dia, a gente é muito iFood, é muito Disque Pizza. Como que é a rotina de vocês, assim, em termos de... vocês param para cozinhar? Tem que ter essa rotina de parar para cozinhar? A gente sai super cedo, chega em casa super tarde. A gente estava falando aqui sobre fazer o leite, mas e o tempo para fazer o leite? O leite é até mais saudável, o leite vegetal. Como que eu vou arranjar esse tempo? Como que vocês equalizam isso no dia a dia de vocês? São duas respostas diferentes aqui, viu? Pra mim, eu acho que é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma de uma pessoa não vegetariana para uma pessoa vegetariana. Porque se a pessoa vai comer muito em restaurante porque precisa, o vegetariano vai encontrar alimento para ele em qualquer restaurante. É claro, se ele quiser uma comida mais elaborada, uma comida feita para um vegetariano, ele vai ter que ir num restaurante diferente. Mas é completamente possível encontrar... E nós temos boas opções aqui em Jacareí. Temos ótimas opções aqui em Jacareí. A questão de cozinhar, todo mundo precisa cozinhar, né? A gente precisa fazer o próprio alimento em casa. Isso é uma condição de saúde básica. Seja vegetariano ou não, é mais saudável que a gente pare em casa e cozinhe a nossa comida. Né? Pelo menos uma refeição, pelo menos ter alguma coisa pronta, acessível, congelada, para você não pedir comida o tempo todo, porque pedir comida o tempo todo, sendo ela vegetariana ou não é a melhor opção para a saúde. Então, o que eu faço para facilitar a minha vida, né, para não ter que recorrer à comida na rua, até porque nem sempre tem uma comida que eu queira, né, disponível, é ter sempre comida pronta na bolsa, sempre comida acessível. Então é um mix de nozes, é um mix de castanhas, isso é fácil de ter, fruta desidratada, é uma bolachinha, sempre tem alguma coisa acessível. Aí as pessoas têm muito essa coisa da rua, né? Mas se eu tô com fome na rua, o que eu vou comer, né? Poxa vida, tem mercadinho em qualquer lugar, passa numa quitanda, compra banana, né? Então é incrível que o teu olhar começa a mudar. Então eu não posso ir numa padaria, até posso, como lá, quero comer uma coisa quentinha, como um pão na chapa com azeite, perfeito, tá pronto ali. Mas eu posso comer uma banana, posso passar em qualquer lugar, comprar uma maçã, tem tantas opções, então eu não acho que seja tão mais difícil para o vegetariano ou para o vegano. Eu acho que é uma questão de escolha de saúde mesmo. A pessoa que não quer cozinhar em casa e só quer viver de pedir iFood, vegetariana ou não, ela vai fazer isso. E aí o custo da saúde é alto também. Mas tem essa opção. E o financeiro, também, né? E o financeiro também. Mas hoje a gente já existe essa opção. Você pode pedir pizzas veganas para entregar em casa ou nos restaurantes aqui da cidade, você já encontra. Inclusive, das 3 principais marcas mundiais aí de fast food, eles já estão trabalhando com lanches vegetarianos. E estão indo para o caminho do veganismo também. Então, eu acho que não tem mais dificuldade. Mesmo que para comer comida junk, mesmo a gente falar cachorro-quente ou hambúrguer. Inclusive, em Jacareí nós temos até carrinho de lanche de rua com lanches vegetarianos. Verdade? E diversos, não um só. São vários e espalhados pela cidade toda. Hamburguerias, todas elas têm a opção. É que pra gente que já é vegetariano, vegano, a gente já sabe que é. Para quem não é, talvez nem imagina, porque você não vai pedir. Mas como a gente está sempre pedindo nos cardápios, inclusive tem muitas adaptações. Nós temos hoje 4 restaurantes com boas ofertas de comida vegetariana, inclusive um restaurante 100% vegetariano. Então eu não vejo dificuldade nenhuma. Nos supermercados também, hoje você encontra na cidade com facilidade iogurtes veganos, queijos, então uma série de outros produtos como flan ou mais elaborados, já veganos também, para se comprar só no supermercado como industrializado. É claro que industrializado é mais caro, mas não deixa de ter opção para você. Essa questão da agropecuária, vocês levaram em conta tudo isso, tanto em termos de emissão de poluentes, quanto a situação de quem trabalha com isso, que muitas pessoas que trabalham com isso, não o dono do terreno ali onde é criado o gado, mas muitos dos funcionários, digamos assim, têm condições de trabalho análogas ao trabalho escravo. Essa questão da terra, vocês levaram em conta tudo isso na decisão de vocês? O meu primeiro momento com o veganismo foi imediatamente por compaixão aos animais, né? O Will tem mais essa história com a questão do meio ambiente, né? Mas para mim, depois eu fui estudando e fui entendendo, né, a abrangência que tem o veganismo,
eu vejo que é uma questão que todo mundo tem que considerar, porque é uma questão de sobrevivência. Posso falar um número aqui que nem todo mundo sabe, mas que eu gosto de repetir, é que em 1970 nós éramos 90 milhões de habitantes e segundo a Embrapa a gente tinha um rebanho de 70 milhões de cabeças de gado. Então a gente, só para ter um comparativo, hoje nós temos em média cerca de 210 milhões de habitantes e 240 milhões de cabeças de gado. Nós temos mais gado do que gente. E o gado consome, só no seu dia a dia, sem contar toda a cadeia produtiva, 150 litros de água potável. Nós consumimos até em média de 2 litros. Então, quer dizer, nós temos uma superpopulação que consome 150 vezes mais água, que gera também 10 vezes mais excremento, que isso também tem que ser tratado. A gente está falando do ser humano, a gente não tem o tratamento de esgoto em todas as cidades do Brasil, inclusive, né, esse é um problema de saúde pública muito grande, e aí você imagina colocar mais 240 milhões, que geram 10 vezes mais excremento, e que precisa também ser tratado. Nem todo excremento do gado vira adubo, parte daquilo tem que ser tratado para não contaminar o solo, a água e o ar também. Então, assim, é realmente um impacto muito grande e se isso aumentar, né, que a gente fala, esses efeitos que a gente está tendo de eventos extremos, isso na natureza vai acabar aumentando cada vez mais, porque a gente está acabando com a Amazônia, ou para a plantação de soja, ou para a criação de gado. Aí fala assim, mas a soja que vocês comem, não. Hoje, 10% da soja produzida no Brasil, que é para alimentação humana. 90% é para gado, seja do brasileiro ou para exportação. E o gado não foi feito para comer soja. Tem outro negócio aí. O gado foi feito para comer mato. Então ele tem um problema no estômago dele que tem que ser suprido através de antibióticos. Então essa carne também vem com esse antibiótico, que já é outro problema, que os especialistas já pensam que lá na frente, em até 20 anos, se a gente não parar com o consumo de antibiótico, vai acabar. Não vai ter mais efeito. Porque a população já vem alimentando e tendo antibiótico no seu corpo também. Então, assim, é um efeito gigantesco, né? A gente fala, a pecuária hoje ela só existe no Brasil e é rentável devido aos incentivos fiscais. Se fosse colocar na ponta do lápis todo esse impacto, o custo que ela tem, principalmente o custo ambiental e com os impostos que se tivesse, ela seria inviável, né? Então, essa é a questão. A gente está suprindo algo, o país não está ganhando nada, porque praticamente são isentos de impostos, e ainda para devastar nossas florestas. E tudo isso para quê? Com qual objetivo? O churrasquinho do final de semana. O churrasquinho do final de semana. A picanha do final de semana que as pessoas, por hábito, né, por cultura, não querem deixar para trás, né? E aí quando você fala, quando você se apresenta como vegana, as pessoas ficam incomodadas. Como um ser do outro mundo. Ficam incomodadas porque você é toda essa informação. Você está trazendo toda essa informação para a pessoa. Assusta. Porque a gente não quer mudar o hábito, né? Pô, a carne é gostosa de comer, o evento do churrasco é algo que o brasileiro gosta muito e a gente não quer mudar esses pequenos hábitos. Mas já passou da hora do eu não quero, né? Assim, de não quero olhar para isso. Posso não olhar para isso? Essa é a questão agora. Eu posso, né, ignorar um tema como esse, dados como esse que o Will falou? Eu posso? Ou seja, ser vegetariano é muito mais que uma questão de saúde, é uma questão ética também. É uma questão ética de você com o meio que você vive. Para terminar o nosso programa, Midori, eu vou pedir para você olhar aqui para a câmera 4 e dar o seu recado para a população. Bom, eu quero convidar todos a experimentar a culinária vegetariana e vegana. Sabe quando você vai pedir aquele iFood, que você sempre pede aquele mesmo lanche? Então, um dia experimentar um lanche vegetariano, né? Aquela pizza que você pede na pizzaria que você conhece, que você gosta, um dia experimentar uma pizza vegetariana, que seja meia, né? Para começar a trazer essa possibilidade para o teu cardápio. E na Agroveg é uma outra sugestão, um outro convite. Então, todo primeiro sábado do mês, a gente está lá no Lago do Riachuelo, a partir das 18 horas, com uma infinidade de opções veganas para quem quiser se aventurar. E, aos poucos, trazendo essas informações e quem sabe, diminuir. Né? Lógico que eu gostaria que o mundo fosse vegano, gostaria com certeza, mas eu tenho empatia por todas as pessoas. Eu acho que cada um no seu processo, cada um com a sua história, com seus hábitos, mas se a gente puder pensar nisso, e a gente precisa pensar nessas questões do meio ambiente, do planeta, que a gente faça essas pequenas escolhas, diminuir um dia, né? Diminuir 2, fazer algumas substituições, não dói, viu, gente? E é gostoso.
Certo. Will, ali na câmera 3. Bom, meu convite para todos também, como o da Midori, é de realmente dar a chance para o vegetarianismo, experimentar, que a gente fala. Hoje, quem vai fazer a diferença, eu não precisaria, por exemplo, entre aspas, falar de você virar vegetariano, mas sim reduzir o seu consumo, pensando nas gerações futuras, pensando nesse impacto ambiental. Nós temos aí com o atum já beirando a extinção. Então, a extinção, eu quero dizer, entrando entre os animais com risco de extinção. Nós temos esse impacto da pecuária muito grande no Brasil. E também, não somente isso, mas também se a gente está falando de um rebanho de 240 milhões, somente de gado, mas também aí tem os porcos, tem as aves. Então a gente está, como é que fala? A gente inflou o nosso país para querer alimentar o mundo, sendo que a gente pode alimentar o mundo de outra forma, com proteínas, com os minerais, com tudo que é saudável, sem impactar tanto no meio ambiente, sem prejudicar o meio ambiente dos animais e sem prejudicar a sua saúde. Lembrando que o Instituto Novos Sabores, do qual você é presidente e você foi o fundador, eles têm também um canal no YouTube que você pode acompanhar aí no seu monitor. É o youtube.com/Novos Sabores. Lá tem receitas de leite vegetal, receitas de cozinhas de comida saborosa, rápida de fazer? Rápida, rápido, muito simples. Tem né? de todos os jeitos, tem tudo. rápida, demorada, tem de diversos países, tem comida asiática, comida francesa, comida italiana, comida inglesa, comida americana, mexicana, doces, salgados, bolos, leites e uma infinidade. Pães. Também. Olha aí, gente, para quem quiser se tornar vegetariano não vai ser dolorido. Eles também têm um telefone para contato que é o 98104-3290, repetindo, 98104-3290, e quem vai responder as mensagens ou quem vai atender o telefone vai ser a Midori? Isso, pode mandar lá se tiver alguma dúvida, se a gente puder contribuir com o processo de cada um. Quiser saber mais informações também da Agroveg, estamos à disposição. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço o convite. Este foi o TV Câmara Entrevista de hoje. Para você que gostou deste programa e quer revê-lo, acesse o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir e compartilhar a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigada a todos vocês que mandaram as suas perguntas. Lembrando que a partir do mês que vem, a TV Câmara Jacareí assume novo endereço na TV aberta digital, o canal 39.2. Hoje nós estamos no 61.4, a partir de junho estaremos em 39.2. Continue conosco, nos vemos no nosso próximo TV Câmara Entrevista. Um forte abraço e até lá.